Alô, 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 alô. E aí, galerinha, tudo certinho? Tamo bem doido aí, semana de vestibular, né? Galerinha, vamos mudar o enfoque, tá, gente? Vamos aí pensar aí na nossa segunda perguntinha aí do vestibular da Federal de Santa Catarina, né? Que mudou aí o autor moderno que cai no vestibular. Dessa vez a gente tem o Voltaire, né? Depois aí, né, da gente ter o Kant aí, pelo menos dois vestibulares seguidos, né? Antes disso, quem estava 100% era o nosso René Descartes. Então agora a gente tem um moderno que, cara, a filosofia dele ainda não tem aí, não recebe os créditos que deveria, né? A gente está falando aí do nosso glorioso Voltaire, hoje tratado sobre a tolerância, tá, gente? Então assim, ó, é um livro do Voltaire que tem 25 capítulos. Alguns capítulos são um pouquinho mais longos, mas não são tão longos assim, né? Outros capítulos são curtíssimos, assim, tu tem uma página e meia, né? Então, quando eu digo assim que a gente vai ver aí, ó, 25 capítulos, talvez esse vídeo fique um pouquinho maior que o outro, mas ainda assim, cara, não vai ficar tão longo, tá? Não vai ficar tão longo. Galerinha, deixa eu ir aqui pro meu slide, então. Vamos ver o que a gente fala aí sobre essa tolerância, né? Olha só, a chargezinha do Voltaire. Aproveitando, antes da charge, tá? O outro vídeo que eu gravei é do Aristóteles, é, livro 8 e 9 aí do Ética Nicômaco, e esse vídeo tá upando aí agora. Vamos ver se eu não dá uma bugada aqui no PC. Mas, cara, o que eu notei, assim, né? Quando eu tava atualizando ele, enquanto ele tá atualizando, né? Cara, queria agradecer as visualizações dos vídeos anteriores, tá? E, cara, eu notei que o vídeo do Aristóteles é um vídeo, né? No caso, eu fiz dois vídeos aí de revisão pro Enem. É um vídeo com menos procura. E assim, cara, ainda bem, né? Já que no Enem não caiu aí o Aristóteles, caiu filosofia antiga, mas caiu aí o Sêneca, caiu. Meu Deus, tá me escapando agora. O Empédocles, desculpa, um pré-socrático. E uma pergunta assim de contexto aí dos sofistas, né? É, Cara, se tu for ver o vídeo do Aristóteles, é bacana tu ver essa revisão ali do Enem, tá? Tá ali no canal também. E se não, só ver ali o livro 8 e 9 que tu já vai estar bem encaminhado, tá? Mas volta aí pro Voltaire então. Volta pro Voltaire, gostei da expressão. Ó, Charge, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo, seu idiota. Então tá. O Voltaire tá dizendo assim, ó, tu pode não saber muita coisa, eu sei mais, mas enfim, mesmo tu não sabendo, eu vou defender o teu direito aí de falar, né? Então tá, beleza. Questão da tolerância, a questão da liberdade. Essa não é uma frase dita pelo Voltaire, né? Supostamente aí faz referência ao Voltaire, mas ele não escreveu isso daí, né? Não se sabe se ele realmente falou isso daí, mas tem uma biografia que isso é mencionado sobre ele, tá? Cara, o Voltaire ele é muito sui generis, tá, gente? Primeiro, verdadeiro nome, François-Marie Arouet, né? Pseudônimo do nosso glorioso Voltaire. Como eu falei para vocês, é um cara que, bom, pelo menos aí no Brasil a filosofia dele não tem aí os devidos créditos. Mas a gente já começa a ver já no Fundamental um, 2, e eventualmente quando a gente fala do Iluminismo, fala da época moderna, fala da França, tu acaba falando dele, né? Porque tu pode falar também de um Diderot, tu pode falar de um René Descartes antes, né? Já que o Iluminismo supostamente aí é esse período aí do iluminar do conhecimento através da razão. Descartes era um racionalista, né? E cara, o Voltaire tá vivendo aí um contexto que tu tem aí um Jean-Jacques Rousseau na França, né? Frequentavam aquele café, né? O Le Procope, não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim, se não for, tu me corrige aí. Café que ainda existe. Agora vamos direto falar desse cara aí, né? Pra não me enrolar muito. Vem de uma família aristocrata, quer dizer que o cara tinha condições, então ele teve uma formação bacana. É um cara que vai influenciar a Revolução Francesa e Americana. E aqui tem um ponto. Contra o absolutismo dos reis, contra os clérigos. Gente, Voltaire aí identifica aí essa opressão tanto dos reis absolutistas
quanto dos clérigos na Igreja Católica. E aí ele vai fazer várias críticas à Igreja Católica, não à doutrina. Até porque em vários momentos aqui do livro ele menciona a doutrina católica, porque ele é um cristão. Não esquece disso daí. Ele é um cristão. Não é porque ele está fazendo críticas à igreja que ele vai ser ateu. Ele é bem cristão e ele vai sempre tentar relembrar aí a doutrina, aquilo que está na Bíblia em relação à igreja. Agora, ele é contra aqueles que exerceram poder e se corromperam por isso. Isso é um fato, tá? Questão curiosa, foi preso 2 vezes, supostamente aí seria preso pela 3ª vez e foi para a Inglaterra. E isso foi importantíssimo, porque aí ele conheceu outras obras filosóficas lá na Inglaterra. Então tá aí, escritor prolífero, o cara escrevia demais, mano. Tem muita, muita obra dele, algumas obras mais filosóficas, outras nem tanto. Essa aí, o Tratado sobre a Tolerância, não é uma das obras mais filosóficas do Voltaire, por exemplo, tá, gente? Então tá lá, ó, conforme a nossa gloriosa Marilena Chauí, que manja muito de filosofia, obviamente, e ela tem muito a mãe aí pra te falar do Voltaire, tá? Então, segundo ela, os professores da época o classificaram como um rapaz de talento, então o cara tinha o dom aí, mas um patife notável. Quer dizer que o cara era meio vida louca, né? Não era tão 100% assim. Enfim, pensando em amizade aí, talvez era um pouco mais difícil ter uma amizade verdadeira com ele. Poeta burguês libertino, então ele gostava aí de uma festinha. De novo, ele era burguês, tá, gente? Defendia aí os direitos naturais. Então, nesse contexto histórico, a gente já pode pensar, né? É um cara que é liberalista, é um cara que no fundo ali, ó, tá nas raízes do capitalismo. Então, se ele é um burguês, a burguesia tá em ascensão. E, cara, para adquirir esse poder, nada melhor do que diminuir o poder do rei e da Igreja Católica, não? Não. Então, eles vão justificar aí os problemas tanto da Igreja Católica quanto dos reis. E o Tratado sobre a Tolerância faz isso muito bem, tá? Então tá ali, ó, inspirado no liberalismo do John Locke, né, poeta, uia, é, filósofo inglês, empirista, muito bom, filósofo muito bom. Lembrando, tanto John Locke quanto Voltaire não eram ateus, tá? Foi considerado o último dos filósofos felizes, porque ele tinha aí um quê de humor, e faz uma defesa da liberdade de expressão. Tá? Pensando aí, gente, né, na importância desses caras, ó, esse pintor aqui, o Jean Roubert, é um cara assim, ó, que fazia obras, ele pintava coisas daí, ó, um jantar de filósofos. Então eu imagino aí, ó, que tu tem aí um Diderot no meio disso daí, junto com Voltaire, né? Dentre outros, mas ele gostava muito era do Voltaire, né? Tanto que ele fez aí uma obra que ele pintava ele mesmo pintando Voltaire, né? Olha que loucura aí, o Jean Roubert, autorretrato pintando Voltaire. Então, Voltaire de fato era importante, e o termo tolerância também é importante. Olha só essa métrica aqui do Google Trends, né, gente, lá de 2004 até mais ou menos aí 1º de janeiro desse ano, né? Tu vê como o termo tolerância foi procurado no Google e aqui no Brasil, né? Então tu nota ali, ó, tu percebe que tu tem ali, ó, de 2004, sei lá, o quê? 2008 ali, tu tem uma intensidade na busca. Depois isso diminui, né? Diminui bastante. E aí a gente vai ver que depois de 2016, 17, isso começa a voltar, né? Acho que isso tem muito a ver com o momento, né? A questão das fake news. Teve uma eleição, né? A penúltima eleição aí dos Estados Unidos, ela foi bem intensa, né? Alguns escândalos e tudo mais, afinal de contas, política mundial é muito louco, né? Mas enfim, e mais a pandemia aí também, tá? É, Teve aí as nossas eleições também, mas não é o caso a gente comentar agora, já que a gente quer falar do Voltaire. E no mundo como um todo, aí sim, de fato, a gente vê que lá em 2004 o negócio estava mais tranquilinho, a busca aí pelo termo tolerância. E ali, ó, depois de 2016, né, 17, 18, 19, isso se intensificou e muito mais aí com a questão da pandemia, né? Muito mais aí. A gente teve várias polêmicas, muitos casos aí de intolerância, né? Enfim, em relação a muitas coisas aí da pandemia. Galerinha, então vamos lá, ó. Sem delongas mais, deixa eu ver aqui quanto tempo que eu já tô falando contigo. Eita, bastante. Vamos ver aqui, já upou o vídeo. Não, falta 33 minutos. Tá bom. Vamos ver se eu termino essa aula aqui, esse vídeo antes
né, do outro ser o pato. Mas vamos lá, gente, ó, vamos dar aí, ó, tratado aí sobre a tolerância, obra do Voltaire, 1763, então tá aí no século XVIII, é um século que tava bombando, gente, muita gente boa no meio disso daí, pelo menos clássicos, né, tu tem aí um Kant, né, para começar a publicar aí, Crítica da Razão Pura, da Razão Prática, né, primeira, segunda edição aí da Crítica da Razão Pura, e o Kant, assim, é o filósofo iluminista, né? O filósofo iluminista. Só que aí, diferente do Voltaire, tu tem um cara muito mais sistemático quando a gente fala do Kant. Então vamos lá, ó. O Tratado sobre a Tolerância não é um clássico filosófico. Tá? Aliás, né, o Cândido ou o otimismo, né, é bem mais filosófico, inclusive até é inspiração para aquela novela Eita Mundo Bom, né, aquela novela brasileira que tu tem o personagem do Candinho lá, né? Enfim, novela brasileira, lá nos anos 80 tinha novela com inspiração em mitologia grega e, sei lá, nos últimos 10 anos aí tem a novela com inspiração em Voltaire. Agora a gente tem um vestibular com Voltaire. Então, cara, ele é mais um registro sobre a barbárie, tá? Ele tem um quê mais jornalístico, até mesmo, né? O caso principal aí é a defesa de Jean Calas, tá, gente? É bom a gente mencionar a cidade de Toulouse, porque supostamente era uma cidade muito preconceituosa aí, segundo Voltaire. E o Jean Calas, ele foi condenado de um crime que a gente já já vai comentar, sem provas, e condenado à morte, né? E isso aí surge por causa do perigo do fanatismo religioso, tá, gente? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Da onde que vem esse fanatismo? O Voltaire aqui, ele até dá a entender que as pessoas eram religiosas, né? Eram fanáticas, mas sem saber o porquê que estavam seguindo certos princípios. É fanático, né? Fanático. Mas sem saber aí os princípios que seguiam. É muito curioso, né? Porque a gente vê uma religião predominante ali, que é a religião cristã, cara, tu vai ter reforma protestante, né? Pô, tu vai ter Lutero, tu vai ter Calvino, pô, bacana, Erasmo de Roterdã, discutindo essas coisas, todos eles são cristãos. Mas a galera brigava até a morte por isso, que pra mim não faz sentido. Mas enfim. Então assim, ó, perigo de um cristianismo mal interpretado, beleza? Então, ó, quando a gente fala aí do Voltaire nessa obra, é uma análise, então, do fanatismo contra o sucesso da razão, né? Então, a questão da razão é importante. Tu tá contra a intolerância religiosa, lembrando de novo que o Voltaire é cristão. E, cara, a tolerância aí, ela é como se fosse uma lei natural. Pensa aí, ó, numa lei da natureza, pensa aí numa lei da física e da gravidade. Tu respeita ela, né? A tolerância também. E aí, né, no dicionário filosófico aqui do Voltaire, o termo tolerância, né, o Voltaire vai lembrar e vai dizer assim, ó, cara, tolerância é o apanágio aí da civilização. Aí tu me pergunta, o que é apanágio? É uma característica, né? Para tu ter civilização, aí tu vai ter que ter essa propriedade, essa característica, tu tem que tratar aí a tolerância como uma lei natural. Belezinha, gente? Galerinha, dada todo esse contexto aí para a gente pensar um pouquinho mais aí no Voltaire, vamos de vez aí entrar na obra, vamos ver esses 25 capítulos aí, ó, e vai ser rápido, tá, gente? O capítulo 1 já é uma breve análise aí, né, um breve retrato da morte aí do Jean Calas, tá? Em 9 de março aí de 1762, um assassinato que acontece por erro, por paixão, por fanatismo. Então, qual é o caso? A família é acusada de matar um membro da própria família, né? E nesse caso, Jean Calas, de 68 anos, protestante, o pai na família, né, ele é condenado à morte. Morte. Por que ele é condenado à morte? Porque supostamente ele assassinou o filho Marco Antônio, jovem, que não conseguia se encontrar supostamente aí na vida, queria exercer aí a advocacia, mas cara, o negócio era tão tenso na época que para tu ser advogado tu precisava de um certificado de catolicidade. Ele não conseguia isso daí. Inclusive, né, o Jean Calas é protestante, mas ele tinha um filho que se converteu ao cristianismo depois, né? E aí o que que acontece? A família do Jean Calas estava recebendo aí um convidado para um jantar, e depois do jantar, o filho, Marco Antônio, ele se retira e ele comete o suicídio, né? Então, assim, né, o que que aconteceu? Toulouse, uma cidade aí muito fanática, né? Pô, a galera é cristã.
né? O povo, a maioria ali segue ali o catolicismo. E olha para os demais protestantes como inimigos, né? Como pessoas ruins. E olha de tal forma que acontece um suicídio desses, e o que tu imagina? Ah, o pai de 68 anos matou um filho que tinha menos de 30. Imaginando aí a força aí do Jean Callas aí para poder, enfim, enforcar o filho, né? Então tá, tu tem aí esse jantar. O que que acontece? A mãe perde as filhas para um convento. O filho faleceu. Outro filho, ele é condenado pela igreja enquanto instituição de poder, né, a assinar funções de catolicidade. E, cara, o marido condenado à morte na roda. Então quer dizer que o cara foi extremamente torturado, né? E aí tá, ó, gente, algumas figuras pra gente imaginar como é que é essa tortura, né? Obviamente não foi legal. E, cara, tem um momento que o próprio Jean Callas, né, o padre pede pra ele se confessar. O Jean Callas disse, cara, um pai vai matar o seu próprio filho, né? Por que que ele faria isso? E com quase 70 anos, né, gente? Quase 70 anos. Que força aí que tu vai ter, ainda mais naquela época, assim, né? Pra tu, enfim, eu vou matar meu filho porque ele não quer ser protestante. Não era isso, né? Então tu tem aí uma condenação muito rápida, né? Tu tem um apelo popular muito forte que mexe com os juízes e eles acabam condenando de maneira muito rápida e o Giancarlo, sendo que depois o cara foi comprovado que ele era inocente, né? Então, ao perigo aí, né, do fanatismo, tipo, tu destrói uma família, tu não se preocupa com o outro, né? Tu simplesmente destrói uma família, tu é injusto e é o fanatismo contra a razão. No capítulo 2 a gente vê o Voltaire, então, ó, falando das consequências desse suplício aí do Jean Callas. Tu vê uma família extremamente traumatizada, né? Tu vê esse confronto, sobretudo com os huguenotes, né, que são os protestantes. E, cara, intolerâncias sempre resultam em tragédias. Sobretudo aí as intolerâncias religiosas, né? E aí o Voltaire, ele dá a entender um possível sentimento de grupo, né? Às vezes o cara é intolerante porque ele quer fazer parte de um grupo. Ele nem concorda, nem sabe direito o que está acontecendo, mas ele quer aquele sentimento de pertencimento, né? Faço parte desse grupo aqui. Dos intolerantes, mas faço parte. E aí a gente já pode fazer um outro paralelo, né? Faltando aí 23 capítulos. Cara, né, não vai mudar muita coisa de tudo que a gente falou até agora. Porém, presta atenção, tá? O Voltaire, ele vai na história aí do ser humano e ele tenta pegar vários exemplos e ele vai fazer aí defesas da tolerância entre os povos. Não quer dizer que todos os povos aí que o Voltaire menciona, eles foram tolerantes. Mas ele vai dar bastante ênfase aí para os momentos de tolerância desses povos, tá? Os gregos, romanos e por aí vai, tá? Gente, olha só. Aí no capítulo 3 já vai ser mencionado, é a parte mais importante, na minha opinião, aqui, né? A noite de São Bartolomeu, que aconteceu do dia 23 para o dia 24 de agosto, lá de 1572. E, cara, o pessoal de Toulouse comemorava essa data, comemorava aí esse evento, né? O contexto político, ele é bem interessante. De novo, né? Vamos lá, tu tem uma classe aí social em ascensão, tu tem aí os governos absolutistas, tu tem a igreja enquanto instituição de poder, e já aí no século XVI uma ideia de reforma, né? Tanto na igreja como também aí nos estados, né? A gente via aí o pagamento aí dessas indulgências pelas anatas, tá? E, cara, essa noite de São Bartolomeu, ela é retratada aí por artistas, né? Então, cara, foi assim um massacre de protestantes que a igreja e a nobreza estavam promovendo, né? Então, cara, quer dizer que assim, ó, a igreja e o Estado saíram na rua de noite para matar, né? Fanatismo total. E a galera de Toulouse aí comemorava isso, né? Eu me pergunto, né? Na época, as pessoas com pouco acesso à informação, não era todo mundo que sabia ler nem escrever. Pensa aí, ó, que o Lutero é o cara que faz a primeira tradução aí do latim pro alemão, da Bíblia, né? Então, quem que ganha aí, ó, quando as pessoas já não tinham muito acesso à leitura, à educação? Como se não bastasse isso, tu tinha exemplares da Bíblia em latim, né?
que será que de fato essas pessoas entendiam ali de cristianismo, né? Se o cristianismo é essa religião que te fornece uma moral, em que tu respeita o outro, né? Tu ama o outro, né? Se tu é uma pessoa boa, enfim, como que chega esse momento assim, né, de fanatismo, que as pessoas assim se tornam tão intolerantes, né? Há de se perguntar, porque se tu for ver isso aí, a gente está em, enfim, século XXI e a gente ainda tem intolerâncias, né? Sobretudo políticas aí, ó. Você que está chegando aí no Natal, no Ano Novo, como é que vai ser aí? Como é que estão os grupos de WhatsApp aí da família? Enfim, tu vê intolerâncias ainda hoje, né? Enfim, gente, mas não vamos entrar muito nisso daí, já vamos pro capítulo 4, né? É um capítulo que o Voltaire se pergunta, né, se a tolerância ela é perigosa, em quais povos aí ela é permitida. Ele vai analisar vários povos, mas aqui é interessante que ele faz uma menção à filosofia, né? E olha o que, que ele fala da filosofia. Essa é uma citação dele mesmo, capítulo 4. A filosofia, somente a filosofia, essa irmã da religião, desarmou as mãos que a superstição havia por tanto tempo ensanguentado. Olha o fanatismo aí. E o espírito humano, despertando de sua embriaguez, ficou assustado com excessos a que o fanatismo havia levado, né? Então a filosofia ela te propõe isso daí, né? Se pergunta aí qual é o caráter da filosofia, qual é a finalidade dela, cara, é fazer uma análise aí do meio que tu está inserido e as contradições que tu encontra, né? É uma pena, né? É uma pena, porque justamente nessa época, a modernidade, o iluminismo, né? Essa retomada de alguns valores da antiguidade, né? Então, tipo, uma primazia da razão. Ao mesmo tempo, tu encontra isso aí nessa época, né? Complicado, né? Não vamos nem falar de Inquisição e tudo mais, né? Então, olha só, no capítulo 5 aí, tu já vê aí o Voltaire, né, se perguntando, analisando como que a tolerância ela pode ser admitida, lembrando que ela sempre vai ser melhor. O Aristóteles aqui é mencionado, eu acho interessante, tá, gente? Até porque uma das perguntas aí do vestibular é sobre o livro 8 e 9 do Ética Nicômaco. Só que quando ele é mencionado aqui, o Voltaire diz, cara, teve um período aí da história da humanidade, sobretudo na escolástica ali, início ali, né, no Renascimento também, que, cara, tu ir contra os princípios da filosofia aristotélica era considerado algo ruim, né? Então as pessoas elas eram intolerantes contra quem ia contra a filosofia do Aristóteles, que era predominante, uma filosofia bem mais científica, bem mais sistematizada que a do Platão, né? Então, ó, o momento aí que tu tem uma diversidade de crenças e quanto mais crenças, mais múltiplo isso aí for, melhor é pro Voltaire, porque isso aí acaba enfraquecendo aí o fanatismo. Tá bom, gente? Então já vamos aí, ó, pro capítulo 6, tá, gente? Capítulo 6. E vamos seguindo. Vamos seguindo aí, ó, para não ficar muito longo esse vídeo. Mas assim, ó, no capítulo 6 já se pergunta se a tolerância é de direito natural, né, e de direito humano. Lembra aí, ó, que o Voltaire, cara, de novo, ele é burguês, ele tá nesse contexto aí, ó, que vai sair a primeira declaração aí dos direitos do homem, que tem uma inspiração no liberalismo e, portanto, no capitalismo, né? Então, assim, a intolerância é um direito natural? É um direito que nasce contigo? Cara, direito natural é aquele que a natureza indica a todos. Então, nasce contigo. Cara, um possível direito natural aí da intolerância ia ser absurdo e bárbaro. Por quê? Porque todo mundo ia se odiar, né? Se tu nasce com esse direito natural de odiar os demais, todos os povos vão se odiar, né? E de novo, né? A tolerância, ela é o apanágio da civilização. Ela é como se fosse uma lei natural para a gente poder coexistir. Se tu não tem a tolerância e tu é uma pessoa intolerante, a gente não vai longe, tá? Olha só, então capítulo 7, se a intolerância era conhecida entre os gregos, né? Claro, né, que o Voltaire vai enfatizar a tolerância, mas a gente tem casos de intolerância. Vê aí, ó, o julgamento do Sócrates mencionado, né? O sujeito aí que fazia uma filosofia falada, que nada escreveu, que saía de casa para praticar uma filosofia enquanto atividade, né, no seu dia a dia. Então ele saía na rua, ele questionava os jovens, então supostamente ele corrompia os jovens. Ele era também, né, foi acusado lá pelo Mileto lá por
enfim, defender falsos deuses, isso seria ruim. Então, esse é um caso de intolerância aí na Grécia Antiga, com Sócrates, né? Agora, vale lembrar, né? Esses povos antigos, politizados, segundo Voltaire, eles não negavam aí o pensar. Então, tu poderia pensar de maneira diferente, né? E naquele contexto de polis grega, era fundamental aí tu poder saber expressar o teu posicionamento, tá? Então, tu tem casos de intolerância, mas tu tem intolerância aí nos pontos de vista diferentes. Menos aí Sócrates, Platão e Aristóteles com os sofistas, né? Mas enfim, ele também se pergunta se os romanos aí eles foram tolerantes, né? E de fato ele entende que eram tolerantes, né? Porque eles aceitavam aí pontos de vista diferentes. E ali a gente tem os primeiros cristãos, né? Tu vai ter um cristianismo aí primitivo lá do século I até mais ou menos aí o século IV depois de Cristo, né? É, é bacana que se a gente for ver também, né, as outras escolas filosóficas, sobretudo aí os estoicos, né, o estoicismo ele bomba bastante aí nesse período. Tu tem os epicuristas, tu tem os céticos, né, cínicos, aí nessa transição aí, né, do período grego para o período romano, na antiguidade, já chegando aí à Idade Média. Mas, né, o que que tu percebe? Que tu aceita filósofos aí com pontos de vista diferentes. E aí o Voltaire vai mencionar isso daí, né? Em outros capítulos, como o capítulo 9 aqui, né, tu vai falar dos mártires cristãos, aqueles cristãos que nem o cristianismo primitivo, eles foram perseguidos, né? O próprio Jesus Cristo, que lembra um pouquinho, né, até mesmo o caso aí do Sócrates, né, acusado injustamente, que lembra o caso do Jean Calas aí também acusado injustamente, né? Então, o Voltaire ele olha e diz, ó, é difícil entender como, né, que esses mártires cristãos eles foram condenados, né? É, mas enfim, ainda assim tu tinha uma certa tolerância nisso daí tudo. Agora é interessante, já chegando no capítulo 10, quase metade aí do livro, o Voltaire ele lembra do perigo das falsas lendas e a perseguição que isso pode gerar, né? Em tempos atuais a gente pode falar dos perigos aí das fake news. E com certeza tu já deve ter visto coisas absurdas, né? Eu já vi gente falando aí, por exemplo, de Einstein, a questão do problema do mal, né? A questão do bem e do mal. Porra, e a galera tratando o Einstein como se ele fosse quase um religioso, não é o caso, né? Que me deixou muito nervoso. Tu já deve ter visto outros, então, né? E olha só, ele também vai falar que existem momentos na história que o cristão ele comete atos ruins seguindo falsos relatos. Quer dizer, caiu numa fake news, né? Foi controlado, né? E isso aí retrata aí uma fuga dos princípios cristãos, como a gente já mencionou antes, né? Então, pô, princípio cristão, pô, respeito ao próximo, amar o próximo. Então, como é que tu vai matar o cidadão, meu? Pô. Então vamos lá, ó. E aqui, ó, é interessante que no vídeo anterior ali do Aristóteles eu mencionei para ti, né, que o Aristóteles diz: "Ah, as pessoas têm memória curta", né? Aqui o Voltaire, ele vem e fala, ó, os seres humanos raciocinam pela metade. Porque é mais fácil, né? Vamos lá, toda vez que a gente vai falar de humanidades, cara, o ser humano aí tem várias nuances, né? E não é simples. E tu raciocinar pela metade é super simples, né? Te poupa tempo. O problema é o resultado disso daí tudo. Galerinha, então no capítulo 11 aí, ó, Voltaire aí vai trazer exemplos, né, de abusos, da intolerância. É... Olha só, quanto mais a religião cristã é divina, menos compete ao homem comandá-la. Aí tem críticas aí a essa relação Estado e Igreja Católica, né? E assim, ó, se a perseguição contra aqueles com quem discutimos, meu Deus, fosse uma ação santa, né? É o caso de reconhecer que aquele que tivesse matado o maior número de hereges seria o maior santo no paraíso, né? Então, o maior assassino aí ia ser um santo. Não é o caso, né? Eu não preciso nem dizer que não é o caso. E aí vale lembrar, né? Pô, se Deus tolera aí momentos ruins de outras pessoas, quem seríamos nós, né? Do ponto de vista bem cristão, para não tolerar, né? Então, é mais ou menos isso aqui que o Voltaire está querendo dizer. Agora, pô, se matar é um negócio santo, o maior dos assassinos ia estar no paraíso, né?
Então vamos lá, capítulo 12, se a intolerância fosse de direito divino no judaísmo e se foi sempre posta em prática. Cara, Voltaire vai dizer que não é bem assim. Ele vai dizer que teve intolerâncias aí, sobretudo em, né, rituais religiosos, em algumas religiões até envolvendo sacrifícios, né? É, mas ele nota que a intolerância ela aparece muito por interesses pessoais de governantes. Então, ó, se liga lá naqueles falsos relatos, né? Então, ó, Deus não somente tolerava todos os outros povos, mas tinha também cuidado, né, paternal aí por esses povos, na expressão do Voltaire. Vamos lá, então, gente, para passar da metade do livro, né? Então, Voltaire identifica, né, em partes aí, tolerância dos judeus. É, Encontramos no judaísmo a maior tolerância no meio dos horrores mais bárbaros, que ele quer dizer que tinham barbáries aí acontecendo em volta, mas tu tinha aí tolerância. É, E isso é uma contradição, né? Tu vê que coisas ruins aconteceram, mas tu também tinha tolerância. E, cara, o Voltaire vai dizer que os povos se governam por contradições, né? E a melhor contradição, né, é aquela que traz costumes a menos, então que evita aí a barbárie, tá? Então, olha só, Voltaire pergunta se a intolerância ela foi ensinada por Jesus Cristo, né? Foi ele que estabeleceu leis sanguinárias, ordenou a intolerância, construiu os calabouços da Inquisição? Não, intolerância e opressão são ilegítimas, né? Então, ó, Voltaire, palavras dele, né? Respeitemos na escritura tudo aquilo que pode fazer surgir dificuldades em nossos espíritos curiosos e vazios. Mas não abusemos dela para sermos duros e implacáveis. Tá? Então a gente precisa ser tolerante, né? Ah, olha só, testemunhas contra a intolerância, né? O Voltaire, ó, nenhum homem, nenhum Deus gostaria de serviço forçado, então tu não pode ser intolerante. É necessário persuadir as pessoas para não forçar elas, né? E aqui Santo Agostinho, né? Haveríamos de perseguir aqueles que Deus tolera? Bom, a violência ela pode fazer hipócritas. É interessante que nesse contexto aí, né, de católicos, protestantes, tu incrivelmente encontrava aí certas críticas ao cristianismo do Santo Agostinho, que é aquele sujeito que vai adaptar a filosofia platônica ao cristianismo e vai dizer que é necessário ter fé para depois aí a razão explicar essa fé. Vamos lá, gente, capítulo 16. Vejamos aqui. Estamos conseguindo acelerar, vamos tentar fazer ainda dois exercícios no final, tá, gente? O que eu acho curioso desse capítulo 16, tá, gente, é que a gente tem um diálogo, né, entre um sujeito que está para falecer e um outro sujeito de boa saúde, né, sendo que essa pessoa de boa saúde, ela vai tentar no leito de morte do outro personagem moribundo impor os seus pensamentos e tentar fazer a todo momento aquela pessoa que está morrendo é, incorporar os pensamentos da pessoa de boa saúde, né? É o momento que o cara chega e fala, pense igual eu penso. E aí o Voltaire, nesse diálogo aí que ele propõe, ele vai dizer que não é assim, né? E a pessoa que acaba falecendo, ela tenta justificar aí o seu ponto de vista. E a gente tem que ser tolerante, ainda mais no leito de morte, né? No capítulo 17, a gente tem uma carta, né, de instruções para como lidar aí com as pessoas que pensam de maneira diferente, que não defende aí esse lado mais político da Igreja Católica. E essa carta aí, ela representa uma crueldade muito forte, né? Porque ela pede para se eliminar aqueles que pensam diferente. Então, tipo, protestante, luterano, calvinista, ou qualquer outra religião que não seguia ali o catolicismo, essa pessoa seria eliminada nas sugestões dessa carta, tá, gente? Então, de novo, agora capítulo 18, né? O Voltaire tenta levantar alguns casos, né, em que a intolerância seria um direito humano e tu tem que ser intolerante contra o fanatismo, certo? Lembra um pouquinho o paradoxo da tolerância aqui do Karl Popper, né, no século passado. Então, tipo, cara, quando que tu pode ser intolerante? Tu não pode tolerar o fanatismo, sob pena, né, da tolerância deixar de existir.
né, ela acabar e só existir gente aí fanática e intolerante. O fanatismo, ele sempre pro Voltaire vai perturbar aí uma sociedade, tá? Hum. Vamos seguindo que a gente já está no capítulo 18, lembrando que alguns capítulos são maiores, outros são menores, alguns têm um pontinho ou outro. No capítulo 19, né, tu tem um relato aí de uma discussão que pode ter acontecido, né, na China. E aí tu tem um chinês, né, um cara aí que fala mandarim que tá lá na cidade de Cantão. E ele observa uma discussão de cristãos ocidentais, né? E ele não admite, porque ele escuta barulhos e tal, ele vai lá ver se morreu gente ou não. E, cara, ele começa a conversar com esses cristãos e ele vê que eles não entram num acordo, né? E aí, inconformado, esse cara, esse chinês, esse mandarim, ele manda prender essas pessoas na China, né? Esses cristãos aí de diferentes vertentes. E aí o cara que está encarregado na prisão, ele diz assim, mas prender até quando? Até o momento que eles entrarem no acordo aí, né? Que eles se tolerarem. E aí o cara fala, esses caras nunca vão se tolerar. Então deixa eles presos até eles parecerem que estão se tolerando. Né? É interessante isso daí. Gente, capítulo 20, quase encerrando aqui. Se é útil manter o povo na superstição, né? E a superstição é para a religião o que a astrologia é para a astronomia, né? A filha muito louca de uma mãe muito sábia, né? Então, ó, nota que o Voltaire aqui ele faz uma defesa da religião, mas ele está interessado em criticar o aspecto político, que por sinal acaba resultando em barbáries, né? Então, quanto mais superstições são desprezadas, mais os bispos são respeitados e os padres considerados. Muito bem. Capítulo 21, a virtude é preferível à ciência. Você é uma pessoa aí virtuosa, né? Então, seria o cúmulo da loucura pretender levar todos os homens a pensar de uma maneira uniforme sobre metafísica, por exemplo. Né? Então, pô, eu vou seguir o Platão, vou seguir o Aristóteles. Aí, no nosso período agora, eu vou seguir um Kant, aliás, né, um período mais recente. Ou eu vou seguir uma física, uma meta ontologia, enfim, é muito difícil, tá, gente? É muito difícil. Então, ó, já caminhando aqui para os encerramentos, né, sobre a tolerância universal, cara, tu tem que considerar todo mundo como irmão. Por mais que a pessoa torça para um time diferente, ela é de uma etnia diferente da tua, ela tem pensamentos diferentes, escuta uma música diferente, prefere comidas diferentes, beleza, isso é da hora. Tá? Quanto mais diversidade, melhor. E a gente precisa tolerar isso daí, a gente tem que aprender com isso daí, né? Cara, capítulo 23, o Voltaire faz uma oração, né, dirigida a Deus, e aí no caso Deus cristão. Capítulo 24, né, o Voltaire, né, ele pergunta, né, ele justifica, assim, né, por que ele está escrevendo isso daí, né? E a ideia é tornar as pessoas melhores, mais tolerantes, os homens mais compassivos. Ele diz que quando ele escreve, ele tenta fazer isso daí. Mas ele já reconhece que no período que ele vive tem pessoas que escrevem o contrário, né? E até hoje, né? Vai numa rede social aí, vai num Twitter da vida, no Facebook, vai num Reddit, enfim, no Discord, sei lá. Cara, tu tem muito discurso de ódio ali, né? Tem gente que se dedica a isso mesmo. Não é isso que o Voltaire quer, tá? E no final, capítulo 25, né, consequência e conclusão, é perguntado, né, se essa obra no fundo não estaria fazendo mal aí para família do Jean Callas, né? E, cara, ele vai dizer que não. Vai dizer que não, né? Que para ele não parece bem nem mal, mas ele tenta ajudar, né? Divulgando esse caso, mostrando que ele é uma barbárie, ele é um absurdo, que alguém tem que denunciar. E foi denunciado, tanto que depois o Jean Carlos foi considerado inocente. Mas agora, né? Pô, família perde o filho, perde o marido, filhas no convento, outro filho a igreja manda assinar documentos de catolicidade. Cara, isso é uma barbárie, uma intolerância absurda, né? E aí, ó, gente, vamos lá, ó. Tem essa questão aqui, ó. Além do Aristóteles, né? Cara, o Voltaire sobre a questão da tolerância é bem difícil da gente achar questões aí que já foram cobradas, né, sobre isso. Então, de certa forma, o vestibular da UFSC aí está sendo bem inovador aí com o Voltaire. Hum.
Então vamos lá, ó. O escritor e filósofo francês Voltaire, que viveu no século XVIII, é considerado um dos grandes pensadores do Iluminismo ou século das luzes. Ele afirma, ele afirma o seguinte sobre a importância de manter acesa a chama da razão. E aí vamos lá, ó, vamos para as palavras dele, ó. Vejo que hoje, nesse século que é a aurora da razão, poético, né? Ainda renascem algumas cabeças da hidra do fanatismo. Bem poético, metafórico, né? Parece que seu veneno é menos mortífero e que suas goelas são menos devoradoras. Mas o monstro ainda subsiste, e todo aquele que buscar a verdade arriscar-se-á a ser perseguido. Deve-se permanecer ocioso nas trevas? Ou deve-se acender um archote onde a inveja e a calúnia reacenderão suas tochas? No que me tange, acredito que a verdade não deve mais se esconder diante dos monstros e que não devemos abster-nos do alimento com medo de sermos envenenados. Poético demais. Aliás, né, esse estilo um pouquinho mais metafórico do Voltaire acaba gerando certa dificuldade, né, quando aparecem palavras, tipo apanágio e tal. São coisas aí que derrubam a gente. Então vamos lá, ó, identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Voltaire. Né? Vamos lá. Quando eu digo a gente, nós, grupos aí, professor, alunos que queremos detonar no vestibular. Vamos lá, ó. Qual é a proposição que melhor expressa esse pensamento de Voltaire? A. Aquele que se pauta pela razão e pela verdade não é um sábio, pois corre um risco desnecessário. B. A razão é impotente diante do fanatismo, pois esse sempre se impõe sobre os seres humanos. C. Aquele que se orienta pela razão e pela verdade deve munir-se da coragem para enfrentar o obscurantismo e o fanatismo. D. O fanatismo e o obscurantismo são coisas do passado e por isso a razão não precisa mais estar alerta. Não vou nem falar de terra plana aqui então. E a razão envenena o espírito humano com o fanatismo. É a razão que cria fanatismo. Tá bom. Gente, eu espero que tu tenha acertado, tenha colocado aí letra C. E essa questão aqui, gente, eu fiz para você, tá? Tentei fazer uma questão estilo UFSC, tá, gente? Pegando aí o termo amizade aqui no dicionário filosófico do Voltaire, tá bom? E aí lembrando que no Aristóteles também cai aí a questão da amizade. Lembrando também, né, que a gente deve ter uma pergunta interdisciplinar aí na prova de ciências humanas. Então vai que cai uma pergunta aí, ó, é, entre Voltaire e Aristóteles juntos. Ah, cara, ia ser bem da hora, viu? Vamos lá, ó. Então vamos ver o termo amizade no dicionário filosófico. É um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. Tá? Contrato tácito, um contrato que já é dado. Digo sensíveis porque um anacoreta, isto é, um monge, um solitário, pode não ser mal e, no entanto, viver sem conhecer a amizade. Amizade virtuosas, porque os maus têm apenas cúmplices, ou voluptuosas, perdão, parceiros da devassidão, os interesseiros, sócios. Os políticos congregam facciosos, o comum dos homens ociosos tem apenas relações, os príncipes, cortesãos. Só os homens virtuosos têm amigos. A amizade era objeto de religião e legislação entre os gregos. Os tebanos tinham o regimento dos amantes. Magnífico regimento, que loucura. Isso é Voltaire, ó, exclamação, é Voltaire isso aí, não sou eu. Alguns o tomaram por um regimento de sodomitas. Engano. Tomar o acessório pelo principal. A amizade entre os gregos estava prevista na lei e na religião. Infelizmente, os costumes toleravam a pederastia, né? Essa relação aí do mais velho com o jovem, né? Do mesmo gênero, enfim. Não se deve imputar à lei abusos vergonhosos. Então, isso aí tudo, ó. Com licença aqui, deixa eu dar uma coçadinha aqui. Muito bem. Cara, é amizade no dicionário aqui de filosofia do Voltaire. Vamos ver o que o nosso comando aí traz.
Voltaire e Aristóteles foram autores distantes que se empenhavam sobre o tema da amizade e da tolerância. Opa! Conforme os conceitos abordados por ambos, assinale o que for correto, tá? Então vamos lá, ó. 01. Conforme o pensamento aristotélico, existem 3 tipos de amizade. São elas por interesse, por prazer e a verdadeira. Se tu não sabe, vê o vídeo anterior, tá beleza? O vídeo lá sobre o livro 8 e 9 do Ética Nicômaco. Se você sabe, tu já assinala essa, né? 2. Conforme Voltaire, a tolerância é o apanágio da humanidade. Batemos nessa tecla aí durante a aula. 04. O caso Jean Calas encontrou em Voltaire uma forte condenação do ato realizado pelo indivíduo protestante. Voltaire está condenando ele ou está condenando aí a igreja, o fanatismo, o povo, a opressão das massas? Né? 08. Não existe possibilidade da amizade ser considerada como uma virtude em Aristóteles e Voltaire. Não existe a possibilidade. 16. Aristóteles compreende que a amizade é uma virtude moral. Tá? 32. O livro Tratado sobre a Tolerância de Voltaire é uma defesa da metafísica kantiana. Lembrando, né, que o Tratado sobre a Tolerância ele é, de novo, né, não é um livro tão filosófico. Ele é mais um retrato da barbárie. Tá? E vamos lá, né, 64. O livro Ética Nicômaco foi criado como uma exaltação do pensamento platônico. Tá bom. Aristóteles acreditava no mundo das ideias. Galerinha, as respostas corretas aí, ó, 01, 02 e 16, tá beleza? Então a gente tem aí 18, 19, é o número de quem na Copa, 19? Não lembro. Não lembro, mas qualquer coisa me escreve aí, ó, nos comentários abaixo, tá beleza? Galerinha, aula mais longa, é um livro inteiro, agradeço a sua paciência, espero ter te ajudado, tá? Cara, detona aí nesse vestibular, faz com calma, tá, gente? Faz com calma. Eu não tive chance aí de passar essa aula para todos os nossos terceirões, nem segundos anos que vão fazer aí a prova como experiência, né, gente? Mas, enfim, para quem for fazer a prova aqui em Santa Catarina, né, em Florianópolis, lá no centro, no instituto, eu devo estar por lá com outros professores, tá? Se tu for fazer a prova por lá, procura a gente que a gente quer trocar uma ideia, a gente quer dar algumas diquinhas assim, para tu fazer essa prova aí bem de boa, bem suave, tá? Aqueles que eu não vou encontrar, cara, detona, faz na manha, entra na tua bolha, esquece o mundo ali fora. Porque é aquilo que eu falo, ó, vai passar carro do ovo, vai passar carro do produto de limpeza, carro do biscoito, do picolé cremoso, vai passar tudo, vai passar aquele magrão testando lá o som novo dele, e vai ser uma música bem alta e provavelmente vai ser a música que tu menos gosta. Então, ó, entra na tua bolha, esquece o que estão falando à tua volta, aquela prova é tu e ela, e tu é muito maior que ela. Eventualmente tu vai ter dúvidas em algumas questões. Passa para a próxima, depois volta um pouquinho mais calmo, tá? Mas não desiste, não desiste. Faz até o final essa prova, certo? Faz até o final, detona, depois me conta aí embaixo como é que foi, tá? Amadinhos, obrigado, beijo no coração de vocês, até. Tchau.